Pai do Senhor Jesus Cristo, nos dê do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, geralmente as pessoas importantes, elas contratam alguma pessoa para cuidar da sua imagem. São os chamados assessores, né? Geralmente, um assessor, ele cuida da imagem daquela pessoa. Inclusive, é ele que determina muitas coisas, como se a pessoa se comportar, como ela vai vestir e até mesmo o que ela vai falar. Então, muitas vezes a pessoa fala não o que ela quer, mas aquilo que o seu assessor orientou ela, para que a fala dela agrade. Então, muitas vezes a pessoa passa uma imagem que não é a dela, mas ela segue as orientações do assessor. Às vezes, dentro do caminho da fé, da vida de fé, nós podemos, muitas vezes, quando a gente vai falar de Deus, às vezes eu posso passar uma imagem de Deus que não seja real. Às vezes a gente vai falar de Deus e eu passo mais a minha imagem do que a de Deus. Falo de um Deus de acordo com os meus interesses. Inclusive, eu posso até levar vantagem nisso. Então, eu falo e passo para vocês uma imagem de um Deus que vai de acordo com os meus interesses, não uma imagem real. E no fundo, não é a imagem de Deus que eu estou passando, mas eu estou falando de mim mesmo. Estou falando de mim, não de Deus. Isso pode acontecer conosco. E quando isso acontece, nós podemos dizer que a missão que o Senhor nos confiou, ela fica frágil. A missão que o Senhor nos confiou, ela se torna às vezes até um fracasso, porque
a gente não está falando de um Deus, né, que é aquele Deus real manifestado na pessoa de Jesus, mas um Deus de acordo com os meus interesses. As leituras nos ajudam a fazer essa reflexão no dia de hoje. Na oração da coleta, que é a primeira oração da missa de hoje, que nós chamamos de oração da coleta, ela diz assim: ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomar o bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. O que nós precisamos abraçar que é digno do nosso nome cristão? De alguma forma, as leituras de hoje nos ajudam a responder isso. A primeira leitura da profecia de Amós nos leva até Betel. Após a morte do rei Salomão, o reino se dividiu em dois. O reino do norte, Israel, com culto em Betel, e o reino do sul, com o culto em Jerusalém, Judá. Então, Betel, o rei do norte, ele construiu um templo em Betel. E Betel se constituiu uma espécie de santuário oficial do rei. O culto em Betel era financiado pelo rei. E aí o rei precisava de sacerdotes. Então o que o rei fez? Ele contratou sacerdotes oficiais. Eles eram encarregados de cuidar do templo, assegurando os interesses do rei. O sacerdote que presidiu o culto era uma espécie de funcionário real. E o texto de hoje descreve um confronto entre o profeta, o sacerdote oficial do rei, Amazias, e Amós. O sacerdote Amazias, ele defendia a religião oficial. Ele defendia os interesses do rei, né? Segundo a ideia de Amazias, a religião, ela tinha que proteger os interesses do rei. Em troca, o rei sustentava o templo e pagava o sacerdote. Acontece que Amós, ele sai lá do reino do sul e vai até o reino do norte e entra dentro do santuário de Betel e profetiza lá dentro. E Amós então profetiza contra os interesses do rei. E quando ele fala isso, Amazias convida ele a ir embora. Fala assim: meu irmão, vai para sua terra, vai para lá ganhar seu pão lá. Aqui não. Aqui o santuário é do rei, você não pode falar essas coisas aqui não. Vai lá para sua terra, fica lá. E aí vem a resposta de Amós: não sou profeta, nem filho de profeta. Ele diz assim: eu não sou profeta por profissão, eu sou profeta por vocação. Por isso que eu sou um homem livre. Foi o Senhor que me chamou. Quando eu cuidava do meu rebanho, eu estava lá, né? Ele era um produtor rural. Eu cuidava do meu rebanho, cuidava da minha plantação. Foi lá, dessa maneira, que o Senhor me chamou e me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Portanto, a iniciativa de ser profeta não foi dele, de Amós, mas Deus que veio ao seu encontro.
ele não pode e nem quer ficar calado, porque a sua missão tem uma autoridade, autoridade do próprio Deus. O verdadeiro profeta não pode colocar os bens materiais como prioridade fundamental na sua vida. Se os bens materiais for prioridade na minha vida, eu posso passar uma imagem de um Deus errado, uma imagem de um Deus que vai ao encontro dos meus interesses pessoais, como eu disse. Como prioridade fundamental, às vezes a gente perde a liberdade e nos tornamos escravos de nós mesmos, dos nossos próprios interesses. Por isso que Amós, ele passa a imagem de um Deus que o chamou, enquanto que Amazias passava uma imagem de um Deus que ia de acordo com os interesses do rei. Amós entendia que não. Ele era um homem livre. Ele era um homem livre. Foi Deus que o chamou. Ele não era sacerdote por profissão, mas por vocação. Isso faz uma grande diferença na nossa vida, né? No meu caso, ser padre por profissão é um horror. Por profissão, eu recebo para isso, então eu vou trabalhar para isso, para receber o meu salário no final do mês. Mas não sou padre, a gente não pode ser padre por profissão, tem que ser por vocação. É entender que o chamado é de Deus, é aquele que chama, aquele que envia. O texto do Evangelho nos fala do chamado, do envio dos discípulos. Jesus chama e envia 2 a 2, com algumas recomendações. O enviado parte sem segurança material. A recomendação de Jesus são claras: não levar nada para o caminho, a não ser um cajado. Não precisa de levar sacola, não precisa levar dinheiro, 2 túnicas, somente o necessário, despojamento. Porque muitas vezes a gente se enche de tantas coisas desnecessárias que a missão fica comprometida. Deus nos chama e nos envia, mas o importante é o essencial. E às vezes a gente se carrega, portanto, de tantas coisas desnecessárias. Não precisa de muita coisa. Não precisa. Não levar nada para o caminho. E Jesus envia os discípulos, mas Jesus não os deixa abandonados. Ele dá força para ele de expulsar os espíritos impuros. O que são os espíritos impuros? É aquilo que traz impureza na nossa vida. E esses espíritos impuros, eles às vezes carregam a nossa vida de tantas impurezas que nós precisamos libertar delas. Ter poder sobre, não aceitar. Os discípulos sabiam muito bem qual era a missão que Jesus lhes confiava. Jesus deu poder, mas eles nunca viram Jesus usando o poder para machucar ninguém. O poder que o Senhor nos dá não é para ferir nem machucar ninguém. Porque os discípulos sempre viram Jesus curando as feridas, aliviando o sofrimento dos outros, resgatando vidas, libertando as pessoas do mal. Esse é o poder que nós temos. Esse é o poder que o Senhor nos dá.
E Jesus recomenda a eles alguns gestos. Por exemplo, em alguns momentos eles deveriam sacudir a poeira dos pés. Poeiras. Quantas poeiras acumuladas em nossas vidas. Às vezes nós precisamos sacudir a poeira, eliminar, deixar certas poeiras para trás. Às vezes a nossa vida vai empoeirando, né? Vai empoeirando, empoeirando. E a gente não sacode essa poeira. Quantas poeiras acumuladas na nossa vida, que as deixa impura, deixa a nossa vida impura. E é preciso sacudir essas poeiras. Como diz o nosso texto, deixar certas poeiras para trás. O texto da segunda leitura que nós ouvimos hoje, texto da carta de São Paulo aos Efésios, né? Se na primeira leitura e no Evangelho se fala de um chamado de Deus, nessa leitura nós temos um hino bonito, que Paulo diz assim: em Cristo Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Seguir Jesus, portanto, é abraçar a certeza de que o Senhor nos escolheu. Ele primeiro nos escolheu para sermos o louvor da sua glória, da sua graça. Aí vocês se lembram da pergunta que eu fiz no início da nossa partilha. O que é digno de um cristão abraçar? Eu diria, é colocar-se a caminho, acolher a proposta do Senhor, abraçar o seu amor. Isso que é digno. A missão, na verdade, constitui o nosso ser cristão no mundo. A partida para a missão, muitas vezes, não consiste de você deslocar de um lugar para outro. Não. Mas a missão, muitas vezes, é conversão interior. É a gente sair de nós mesmos. É a gente desapegar dos nossos assessores, ser nós mesmos, ser a gente mesmo. Sem maquiagem. Sermos nós mesmos. É assim que Deus nos ama. É assim que Deus nos chama. Portanto, que hoje possamos pedir e rezar como nosso salmista. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedeis. Mostrai, Senhor, para nós o caminho. Mostrai para nós a sua bondade e o seu amor. E fazei-nos instrumentos do teu amor. Como? Isso que o Evangelho termina. Que os discípulos expulsavam demônios e curavam numerosos doentes. Que nós sejamos portadores do bem. Onde existe o bem, não existe o mal. Que nós possamos expulsar muitos demônios, praticando o bem. E que nós também sejamos sinais de cura. Sobretudo, sermos sinais de cura na vida das pessoas. Tem muita gente machucada e ferida. Muita gente. E nesse mundo onde tem tanta gente machucada e ferida, que nós sejamos remédio. Sejamos cura. Cura com presença. Cura com palavra. Cura na solidariedade. Que o Senhor faça de nós um instrumento do teu amor, de cura, de compaixão e cuidado. Professemos a nossa fé. Rezemos como está aí no nosso folheto, o nosso credo mais antigo